caríssimos, de posse de tais promessas, purifiquemo-nos de toda mancha da carne e do espírito, e levemos a termo a nossa santificação no temor de Deus. Acolhei-nos em vossos corações. A ninguém causamos injúria, a ninguém pervertemos, a ninguém exploramos. Não é para vos condenar que eu digo, pois já o afirmei. Estais em nosso coração para a vida e para a morte. Grande é a minha confiança em vós. De vós muito me ufano. Ixi, Maria Jesus, o que é ufano? Estou cheio de consolo, transbordo de alegria em toda a nossa tribulação. Paulo, na Macedônia e encontro com Tito. Em verdade, quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum, mas sofremos toda espécie de tribulação. Por fora, lutas, por dentro, temores. Mas aquele que consola os humildes, Deus consolou-nos pela chegada de Tito. E não somente pela sua chegada, mas também pelo consolo que recebeu de nossa parte. Referiu-nos o nosso vivo desejo, a vossa desolação e o vosso zelo por mim, de tal modo que em mim a alegria prevaleceu. Sim, se vos entristeci pela minha carta, não me arrependo. E se a princípio me arrependi, vejo que essa carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Alegro-me agora, não por vos ter contristado, mas porque a vossa tristeza vos levou ao arrependimento. Vós vos entristecestes segundo Deus, e assim não sofrestes dano algum da nossa parte. Com efeito, a tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação, e não volta atrás, ao passo que a tristeza segundo o mundo produz a morte. Vede antes o que produziu em vós a tristeza segundo Deus, que solicitude, que digo, que desculpas, que indignação, que temor, que ardente desejo, que zelo, que punição. Demonstrastes de todos os modos que estáveis inocentes naquela questão. Numa palavra, se eu vos escrevi, não foi por causa daquele que injuriou, nem por causa daquele que sofreu a injúria, mas para que se manifestasse entre vós, na presença de Deus, a solicitude que tendes para conosco. Foi por isto que nos sentimos consolados. Mas esta consolação pessoal sobreveio uma alegria maior ainda, a de vermos a alegria de Tito, cujo espírito foi tranquilizado por vós. Se diante dele eu me gloriei um pouco em vós, não tive que me envergonhar. Assim, como sempre vos temo, digo a verdade, do mesmo modo ficou comprovado como verídico o elogio que de vós fizemos a Tito. Ele sente por vós ainda maior afeição, ao lembrar-se da vossa obediência e de como o acolhestes com temor e tremor. Regozijo-me por poder contar convosco em tudo. A organização da coleta. 2 Coríntios, capítulo 8. Motivos de generosidade. Irmãos, nós vos damos a conhecer a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, em meio às múltiplas tribulações que as puseram à prova. Sua copiosa alegria e sua pobreza extrema transbordaram em tesouros de liberdade. Dou testemunho de que, segundo os seus meios e para além dos
dos seus meios, com toda a espontaneidade e com viva insistência, nos rogaram a graça de tomar parte nesse serviço em proveito dos santos. Ultrapassando mesmo as nossas esperanças, deram-se primeiramente ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Por isso insistimos junto a Tito, para que leve o bom termo entre vós essa obra de generosidade, como já tinha começado. Visto que tudo tendes em abundância, fé, eloquência, ciência, toda espécie de zelo e a caridade que vos inspiramos, procurai também distinguir-vos nesta obra de generosidade. Não digo isto para vos impor uma ordem, mas citando-vos o zelo dos outros, dou-vos ocasião de provardes a sinceridade da vossa caridade. Com efeito, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa de vós se fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza. A propósito, dou-vos um parecer, é o que convém a vós, já que fostes os primeiros, desde o ano passado, não somente a realizar, mas também a querer realizar essa obra. Agora, portanto, levei-a a termo, de modo que a boa disposição de vossa vontade corresponda à realização segundo os vossos meios. Quando existe a boa vontade, somos bem aceitos com os recursos que temos. Pouco importa o que não temos. Não lhe desejamos que o alívio dos outros seja para vós causa de aflição, mas que haja igualdade. No presente momento, o que há para vós sobeja suprirá a carência deles, a fim de que o supérfluo deles venha um dia a suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolhera muito não teve excesso, quem recolhera pouco não sofreu penúria. Apresentação elogiosa dos enviados. Graças sejam dadas a Deus, que pôs no coração de Tito o mesmo zelo por vós. Acolheu a minha solicitação e, mais apressado do que nunca, espontaneamente vai ter convosco. Mandamos com ele o irmão cujo louvor, por causa da pregação do Evangelho, se espalhou por todas as igrejas. Mais ainda foi designado pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem nesta obra de generosidade, serviço que empreendemos para a glória do Senhor e a realização das nossas boas intenções. Tomamos esta precaução para evitar qualquer crítica na administração da grande quantia de que estão encarregados. Com efeito, preocupamo-nos com o bem, não somente aos olhos de Deus, mas também aos olhos dos homens. Como os delegados, enviamos nosso irmão, cujo zelo de muitos modos e frequentemente já experimentamos, e que agora se mostra muito mais solícito, pois deposita em vós plena confiança. Quanto a Tito, é meu companheiro e colaborador junto a vós, ao passo que os nossos irmãos são os enviados das igrejas à glória de Cristo. Dai-lhes, portanto, diante das igrejas, a prova da vossa caridade, e fazei-lhes ver o justo motivo do nosso orgulho a vosso respeito.